pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar junto a ti, buscarei outro mar junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Então, vamos começar de novo. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a vocês também que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos todos nós muito bem-vindos mais uma vez nesse domingo, no segundo trabalho do domingo de Evangelho, Vibrações e Passes. Alguém presente pela primeira vez no Paz e Amor? Hoje tem uma pessoa lá no fundo, 2 pessoas. Muito obrigado pela presença, a casa agradece e acolhemos vocês, assim como todas as equipes espirituais acolhem a todos nós. Que vocês encontrem aqui na casa tudo o que vocês desejam, tá? Como eu disse no começo, desejar nós desejamos, mas devemos fazer por merecer. E como que é esse merecimento? Chegando aqui, sentando, mentalizando Jesus. Coloque Jesus sempre em seus pensamentos, tá? Ah, mas é difícil, sabe? Hoje é domingo, amanhã é segunda, a primeira coisa eu tenho que correr no banco pagar minhas contas. Esquece isso, deixa para amanhã. Deixa as preocupações para lá, para fora do paz e amor, para fora do seu coração. Vamos facilitar a ajuda espiritual que aqui encontramos. Então, sejamos todos bem-vindos e que tenhamos um ótimo trabalho. Vamos aos nossos avisos? Primeiro, desliguem seus aparelhos celulares. Por favor, não esqueçam. A Casa de Paz e Amor em Jesus distribui todo mês 350 cestas básicas para 350 famílias devidamente cadastradas no Paz e Amor em Jesus. 350 famílias, no mínimo 4 pessoas por família, vai dar em média de 1.400 pessoas por baixo, tá? Vamos pôr de 1.500 para cima. 1.500 pessoas que necessitam de alimentos. Muitas famílias não têm condições de comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz, o leite das crianças. Não tem condições mesmo. Isso é devidamente checado por equipes que vão a campo cadastrar essas famílias. E o que elas necessitam? Necessitam da nossa ajuda, a ajuda do Paz e Amor em Jesus, que somos nós trabalhadores e vocês frequentadores da casa. 350 cestas. Quem puder trazer a cesta completa, ótimo. Eu posso trazer uma cesta, muito bom. Eu posso trazer 2, 3, o que você puder, melhor ainda. Mas eu não posso trazer a cesta, não tenho condições. Traga um pacotinho de fubá, um pacotinho de sal, de arroz, o que você puder, que nós vamos montar as cestas, tá? Olha, mas eu não posso, não tem como eu depositar em dinheiro? Pode sim, uma quantia que você quiser. Qualquer informação na nossa livraria, tá ok? Prato do dia, hoje nós temos a saída ao término do trabalho, pizza.
pizza de calabresa e marguerita e mais porção de sardela. À saída do salão, pizza e sardela fresquinha para quem quiser adquirir. Bom, vamos direto aos nossos avisos do trabalho em si. Leitura da mensagem será feita pela Marina. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho, né? E mais a prece inicial pela Sílvia. Vibrações gerais dos passes, das águas, tá? Com a Heleninha. E a prece final dos trabalhos com o João Luiz. Hoje é o primeiro domingo do mês. E todo primeiro domingo do mês, a casa oferece ao público um livro para estudo. Tá? E o livro do mês, que é o livro do mês de junho, tema da nossa palestra de hoje é livro Ave Cristo, por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. E quem fará a apresentação do livro na palestra de hoje, o nosso amigo Francisco Deiana. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia a todos. A mensagem é Canais da Vida, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, 1986. Capítulo 3. Ante o apelo do Cristo, desperta e faze algo que te impulsione para a frente na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente, sejas sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem, que nos esclareça e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Bom dia. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, feito por Emmanuel. Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio. Pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ela é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vamos agora fechar os nossos olhos, realizar algumas respirações bem profundas, permitindo assim acalmar o nosso coração, o nosso espírito, e assim permitir que os nossos amigos espirituais aqui da casa possam continuar os trabalhos que são iniciados desde que adentramos aqui a nossa casa de paz e amor, e que possamos com isso serenar a nossa cabeça, permitir que assim todo o ensinamento que será nos dado hoje possa realmente fazer valer a pena e que com isso possamos seguir a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bom dia a todos. Bem, hoje, como já foi dito, nós vamos falar sobre o livro do mês, que, já, como anunciado, é o Ave Cristo. Aqui está ele fisicamente, para você ter ideia do tamanho dele, né? O livro, como já dito, de autoria de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Ele teve sua primeira edição em 1953. E está no momento na 17ª impressão da 24ª edição, já tendo sido publicados mais de 320 mil exemplares. A obra é dividida em duas partes, sendo cada uma delas com 7 capítulos, desenvolvidos ao longo de 312 páginas. Antes de nós iniciarmos a nossa degustação do livro, como eu costumo dizer, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Chico Xavier e seu nobre mentor, Emmanuel. Chico nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. O seu nome de batismo era Francisco de Paula Cândido, tendo ele adotado o nome de Francisco Cândido Xavier, puxando o nome de seu pai. No entanto, essa formalização do Francisco Cândido Xavier só viria a ocorrer oficialmente muito mais tarde, em 1966, depois da segunda viagem que o Chico fez aos Estados Unidos. Ele era pequeno de estatura, ele media 1,60 m, mas possuía uma excepcional capacidade de transe mediúnico, de desdobramento e de psicografia, que possibilitaram, a par das inúmeras dificuldades de toda a ordem que ele enfrentou desde os seus verdes anos, possibilitou que ele desenvolvesse um gigantesco trabalho ao longo de mais de 70 anos de atividade mediúnica, cuja primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, veio à luz em 1932. Na tela, nós temos uma foto do Chico bem jovenzinho ainda. A dona Sueli Caldas Schubert afirma que, à luz de todas as características da relação Chico-Emmanuel, é possível concluir que a missão mediúnica de ambos foi propiciar a iluminação espiritual da humanidade. Significaria, no conjunto mais abrangente e profundo da obra, uma notável abertura mental às criaturas, culminando com a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, visando a irradiar em alto e bom som a vida após a morte, ou seja, a descoberta do mundo espiritual como pátria de todos os seres humanos. Segundo ainda a dona Sueli, na sua última obra, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, para nós analisarmos a produção mediúnica do médium mineiro, seria necessário nos atermos inicialmente aos 5 romances que foram ditados por Emmanuel e por ele psicografados, por apresentarem momentos sublimes, nos quais a mediunidade se mostra atuante e grandiosa, mas que somente pode ocorrer se o médium for capaz de entrar em sintonia com as altas esferas espirituais, como acontecia com Chico. Vamos recordar essas 5 obras? O primeiro foi Há 2000 anos, publicado em 1939. Se seguiu 50 anos depois, publicado em 1940. Depois veio Paulo Estevam, em 1941. Em seguida, Renúncia, em 1942. E, por último, Ave Cristo, em 53, que temos a satisfação de hoje apresentar. Essas obras, elas trazem narrativas que transportam o leitor ao tempo que foram vividas, como se estivesse acontecendo, graças à magnífica pena literária do autor espiritual, o nobre benfeitor Emmanuel. Sobre a grandeza dessas obras, Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira entre 1975 e 1990, em depoimento à dona Sueli, e por ocasião em que ela escrevia o livro Testemunhos de Chico Xavier, em 1986, ao se referir especificamente a esses romances, ele os denomina livros astros da espiritualidade superior. Essa expressão, livros astros, traduz uma grandiosa ideia, já que os astros têm luz própria, sendo estrelas de variada grandeza, que brilham na imensidão sideral, irradiando seu brilho por anos-luz afora. Esses 5 livros apresentam, de fato, elevado teor de espiritualidade e, sem dúvida, irradiam luz, brilhando no cenário imenso da cultura literária universal. Ave Cristo foi o 5º e último livro astro a brilhar.
E como foi a apresentação de Emmanuel a Chico? O próprio Chico relata que no ano de 1931, em Pedro Leopoldo, enquanto ele psicografava aquele que seria o livro inaugural de uma série de outros, já citado Parnaso de Além Túmulo, ele viu a seu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel, que lhe transmitiu suas primeiras orientações sobre o trabalho que passariam a desenvolver. Foi também nesse encontro que Chico indagou Emmanuel se ele estava em condições de aceitar o compromisso de trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus. Tendo Emmanuel respondido que sim, e que ele teria o seu apoio, desde que ele respeitasse 3 pontos básicos para o serviço. Primeiro era disciplina. O segundo, também disciplina. E o terceiro, também disciplina. E o Chico foi extremamente disciplinado ao longo dos mais de 70 anos que tiveram de trabalho conjunto. Chico vendeu mais de 30 milhões de exemplares de seus mais de 400 livros e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Os livros não me pertencem. Eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. Assim dizia Chico. Vale ainda lembrar que Chico foi o porta-voz da espiritualidade maior ao senhor João Antônio Cortese, nosso fundador, quando por volta de 1960, em Uberaba, no grupo Comunhão Espírita Cristã, a Casa Espírita do Chico trabalhou entre 1959 e 1975, ele passou ao senhor João Cortese as orientações que serviram de base para a criação do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. Aí nós temos uma foto do senhor João Cortese e ladeado por 2 fotografias que nós buscamos do Chico mais ou menos nessa época em que eles se conheceram. Chico desencarnou em Uberaba no dia 30 de junho de 2002. Ele sempre dizia que queria desencarnar no momento que o Brasil estivesse alegre, para que as pessoas pudessem não considerar o desencarne dele, que passasse despercebido. E ele foi atendido. Naquele mesmo dia, 30 de junho de 2002, na cidade de Yokohama, no Japão, o Brasil conquistava o pentacampeonato de futebol, do Mundial de Futebol. Bem, e Emmanuel? Quem foi esse nobre espírito, cujo nome em hebraico significa Deus conosco, que foi o guia espiritual de Chico Xavier e responsável por todo o trabalho mediúnico por ele desenvolvido? Nós temos referências a diversas encarnações de Emmanuel. Contudo, nós vamos destacar 2 delas. Até porque o próprio Emmanuel ressaltou essas 2 encarnações deles. A primeira seria com o senador Públio Lentulus Cornélios, vivido no século I, na época em que Jesus se encontrava na Terra, e é o personagem central do livro Há 12.000 anos. Ele também encarnou as vestes do padre jesuíta português Manuel da Nóbrega, que juntamente com o padre José de Anchieta, teve importante papel na catequização dos indígenas nativos do Brasil colônia no século XVI. E participou da falange do Espírito da Verdade, por ocasião da codificação espírita, sendo o autor da mensagem sobre o egoísmo, inserida no item 11 do capítulo 11 do Evangelho, que nós lemos aqui, a nossa amiga Silvia leu para nós no início do trabalho. Entretanto, é curioso, porque o próprio Emmanuel se auto-intitulava pregador de cartazes convidando à festa do reino. E acrescenta, na sua humildade, que ele mesmo não foi convidado para a festa, mas que estava espalhando os cartazes por ordem superior. Existem outras referências a outras encarnações de Emmanuel e de Chico, inclusive associando essas encarnações a personagens dos livros. Mas nós não consideramos, contudo, que isso seja relevante, tendo em vista a grandeza desses livros. É o caso de Ave Cristo. Vamos passar agora à nossa degustação. Ave Cristo, ou Salve Cristo. Esse título, Emmanuel tirou esse título dos dísticos que eram contidos nos estandartes que os cristãos martirizados nos circos romanos empenhavam já no mundo espiritual. Ave Cristo, em vez de que a população e que os romanos gritavam, enquanto os romanos gritavam Ave César, os cristãos martirizados, ao passarem pelo plano espiritual, eram recebidos com Ave Cristo. Pois bem, Emmanuel, nesse livro,
Ele nos conta a história de Quinto Varro e de Tassiano, almas ligadas por várias encarnações que se encontram no século III do cristianismo e é passada especialmente na cidade francesa de Lyon, que na época pertencia ainda ao Império Romano. Trata-se, antes de tudo, da história de amor entre um dedicado pai, Quinto Varro, e seu filho, Tassiano. Este último que se perdera nas trevas e encarnações fracassadas, recalcitrante que era no mal, consagrando-se indefinidamente às sensações inferiores que lhe impediam a percepção dos mais altos horizontes da vida. No início da história, que ocorre na segunda metade do século II, vamos encontrar Varro ainda na espiritualidade, rogando ao seu mentor Clódio que lhe fosse dada a oportunidade de conduzir com seus próprios braços o filho ao Cristo, orientando-lhe os passos na direção de Jesus, possibilitando-lhe, assim, que ele pudesse algo fazer pelo reajustamento do filho, que tanto amava. Merecedor que ele era, em homagens pregressas, de grandes sacrifícios, já tendo ensaiado, inclusive, os primeiros passos na edificação cristã, já era possível prosseguir em sua marcha evolutiva, sem necessidade de vivenciar encarnações terrenas. Mas ele não se considerava, no entanto, em condições de ascender, deixando para trás o grande afeto do seu coração, mesmo sabendo que para ajudar o filho, na ocasião perdido ainda na erraticidade, ele teria que mergulhar em perigos em que Tassiano se encontrava, correndo todos os riscos inerentes. Era o amor, sobretudo, que prevalecia. O honorável mentor, Clódio, lhe concede 1 século para realizar esse trabalho, determinando medidas para que ele fosse sustentado na sua nova roupagem na carne, enfatizando, contudo, que por meio da oração eles estariam juntos e não lhe faltaria o amparo assistencial. Anos se passam e Quinto Varro renasce na Roma Imperial, descendente de importante e tradicional família. Tempos depois, já casado com Cíntia Júlia, recebe Tassiano como seu filho unigênito. Estamos no ano 217, portanto, estamos há cerca de 100 anos ainda, em que o famoso Édito de Milão, em que o imperador Constantino assegurou a tolerância e a liberdade de culto para os cristãos. O cristianismo só se tornaria a religião oficial de Roma mais tarde, somente em 380. Portanto, naquela época, os cristãos ainda eram muito perseguidos. Bem, apaixonado pelas ideais de liberdade que invadiam o mundo, Quinto Varro vivia em uma Roma em que a autocracia do patriciado, que eram os romanos, lutava desesperadamente contra a reforma religiosa. Mas o pensamento do Cristo conclamava as almas a buscarem um outro caminho, ainda que à custa de suor e sangue no sacrifício. Mas seu círculo familiar vivenciava a paixão pelos prazeres terrenos, cultivando os deuses de pedra, liderados por Júpiter, por Cibele, não aceitando que um patrício romano pudesse amar um escravo, como se fosse a si próprio. Tampouco perdoar aos inimigos com o esquecimento das ofensas, e ainda não conseguiam conciliar a fraternidade geral com a defesa da elite, não sendo capazes de compreender como um magistrado romano poderia ombrear com um africano analfabeto e tratá-lo como irmão. Porém, certamente inspirado pelos seus mentores, Quinto Varro compreendia perfeitamente os ensinamentos do Cristo, tentando em vão que a esposa o seguisse em sua crença. Ele torna-se discípulo do velho apóstolo gaulês Apio Corvino, que lhe ensina que o evangelho do Mestre Jesus não era apenas uma propaganda de ideias libertadoras, e sim, acima de tudo, a construção de um mundo novo pela edificação moral do novo homem. Aquilo que sempre falamos na reforma íntima, a transformação do homem velho no homem novo. Todavia, uma traição conjugal armada por Opílio Vetúrio, os nomes são bastante difíceis, mas a gente se acostuma com eles ao longo da história, que era primo e amante de sua mulher, faz com que ele decida se afastar da esposa e do filho para evitar um mal maior.
Com esse propósito, ele aceita uma suposta missão fora de Roma e embarca para a cidade de Cartago, na África, que hoje é Túnez, na Tunísia. Contudo, a missão não passava de um embuste. Era um sórdido plano para a finalidade única de matá-lo. Ingenuamente, ele resolve levar o velho Corvino, o apóstolo que o ajudava, na ilusão de que esse pudesse ajudá-lo a salvar cristãos em terras cartaginesas. Entretanto, uma reviravolta acontece e Apio Corvino é assassinado em seu lugar. Quinto Varro é dado como morto para a família e para a sociedade romana, supostamente assassinado pelos cristãos, que era justamente o contrário. Conseguindo escapar do navio, ele vai parar, após longa peregrinação, em Lyon, terra do venerável Corvino, onde a comunidade local já começava o serviço de evangelização em relativa calma naquela época. Estava morto o Quinto Varro e nascia o cristão irmão Corvino. 16 anos se passam. Tassiano é criado pela mãe e pelo padrasto, primo de sua mãe e agora seu marido, juntamente com os gêmeos Galba e Helena, que eram filhos do padrasto e tinham praticamente a mesma idade que ele. É um rapaz culto, que se prende aos assuntos de fé religiosa com ardente e profundo fervor. No entanto, não admite nenhuma restrição aos deuses olímpicos. Obrigado. Que, conforme o entendimento que ele possuía, eram as únicas inteligências capazes de garantir a felicidade humana, não tendo por que desprezá-los em troca dos loucos que morriam miseravelmente nas prisões e nos circos. E aqui, vale lembrar que ele foi dito para ele, desde que ele era pequenininho, que os cristãos tinham sido os assassinos de seu pai, razão pela qual ele odiava mais ainda os cristãos. Pois bem, para resolver um problema de administração de propriedades na Gálias, ele aceita transferir-se para Lyon, onde a família tem vasta propriedade. Lá, ele conhece o irmão Corvino. Ou seja, sem sabê-lo, ele tem novamente o pai a seu lado. É a misericórdia divina atuando sempre. Não é? Não obstante, como antevia o mentor Cláudio, Quinto Varro, agora o irmão Corvino, teria que vivenciar momentos de grande sofrimento e dor na jornada de resgate de seu filho. Graves acontecimentos se desenrolam, afetando drasticamente as vidas dos nossos personagens, culminando, ao final da primeira parte do livro, com o desencarne de Quinto Varro, supliciado como cristão. Como dissemos, naquela ocasião, ainda havia uma perseguição muito forte aos cristãos. Porém, em seus últimos momentos, antes de partir para o mundo maior, ele tem a oportunidade de dirigir ao filho, que só então sabe ser ele, seu pai, palavras de esperança e conforto, exortando-o a seguir o exemplo do Mestre Jesus e a aceitar o seu evangelho. Tassiano, mesmo profundamente sensibilizado, permanece contra o Cristo, não sendo capaz de admitir uma fé que anulava o brilho e o valor, não podendo afastar-se de sua tão distinta fé e de seus deuses de pedra. Todavia, a transformação se iniciava, e Quinto Varro ainda possuía grande saldo de tempo no século que ele recebera para ajudar o filho. Mais 17 anos se passam. Encontramos Tassiano casado com Helena, filha de seu padrasto, com quem fora criado. Ele é pai da jovem Lucila e da pequena Blandina. Roma prossegue seu caminho de decadência, com a perseguição aos cristãos recrudescendo no império. Tassiano conhece o velho Basílio e sua filha adotiva, Lívia. Cristãos que lhe proporcionam grande bem-estar e alento em sua vida e na vida da filhinha menor, aos quais muitos se afeiçoam. Ocorrem diversos outros acontecimentos envolvendo orgulho, egoísmo, ciúme, despeito, amargura e traição, que impõem muita dor e sofrimento à vida de Tassiano e dos demais personagens da história. Sente-se perseguido pelo Cristo em toda parte. Apesar de muito modificado, ele prossegue odiando os princípios nazarenos, ainda inflexível em aceitar o Cristo em sua vida, não podendo conceber uma terra
em que os senhores se nivelassem com os escravos, recusando a teoria do perdão irrestrito. Sabemos, entretanto, que o aprendizado se faz cedo ou tarde, pelo amor ou pela dor. A justiça de Deus, sendo perfeita, permite que vidas ligadas por laços do pretérito se entrelacem, de modo a acertarem dívidas e ajustarem rumos, progredindo sempre. Assim, em seu propósito de ajudar o filho a se reerguer, Quinto Varro precisou nascer novamente e trilhar novos caminhos de sofrimento e angústia para que o amado filho aprendesse, mesmo pela dor, a aceitar os preceitos do Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Única alternativa capaz de se chegar ao Pai. Mais alguns anos se passam e a espiritualidade maior consegue que pela dor o filho reencontre o pai, agora nas vestes do pequeno e pobrezinho órfão Quinto Celso, renascido em Nápoles, no sul da Itália, que por circunstâncias ele acaba se tornando filho adotivo de Tassiano, com quem passa a viver após graves acontecimentos envolvendo os personagens da trama. Enfatizamos que não vamos revelar aqui pontos importantes da história e do seu desfecho, até porque o nosso papel não é de fazer um resumo do livro. Não é só fazer o resumo, todo mundo ficou bem e vamos embora. Não, é estimular justamente a leitura e o conhecimento completo dessa obra magnífica, e assim como todo o conhecimento que está contido em suas páginas. Retomemos a narrativa. No passado, Quinto Varro não pudera conduzir o filhinho querido às reuniões evangélicas, como pretendia, pois a esposa Cíntia exercia sobre o menino a vigilância materna. Sofrera longos anos de saudade e flagelação moral, atravessar o sacrifício e a própria morte, mas soubera resignar-se e esperar. Pela misericórdia do Senhor, voltar à existência corpórea, reassumindo, por caminhos tortuosos, a direção do destino de Tassiano, impelindo-o para Jesus, conforme seu antigo ideal. Cerca de 44 anos haviam se passado desde que Tassiano renascera, e o trabalho do amor continuava diligente e sublime. Nos últimos instantes, pai e filho, após circunstâncias que somente podem ser vivenciadas graças à misericórdia de Deus, terminam juntos, após Tassiano, envolvido pela dor, conclamar que finalmente rendia-se ao Mestre Jesus, sentindo o poder do Cristo dentro de si, admitindo que era cristão. Quinto Varro consegue assim, decorridos longos anos, com muita dedicação, espírito de sacrifício, com muita dor, mas sobretudo, com muito amor, converter o filho querido ao Mestre Jesus. Dali em diante, poderiam juntos trabalhar em louvor do Mestre, para sempre afirmando: Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Após essa singela degustação, eu convido a todos a conhecerem em plenitude esse magnífico e comovente livro astro da espiritualidade superior e a saborear o verdadeiro banquete que ele nos propicia. A Emmanuel e a Chico Xavier, a nossa perene gratidão por nos terem despertado para a realidade da vida imortal, convidando-nos, por meio do gigantesco trabalho desenvolvido, a participar com eles dessa caminhada que nos leva ao Mestre Jesus, visando ao bem e ao progresso da humanidade. Que Deus e os seus bons espíritos continuem a iluminar os caminhos, onde quer que estejam, em direção à luz. Ave Cristo. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Depois desta belíssima apresentação do nosso companheiro Francisco, que nos calou profundamente os nossos corações, e com a aproximação dos nossos irmãos franciscanos, que estão aqui em profusão, vibrando intensamente junto a cada um de nós. Vamos agora, juntamente com os mentores espirituais, médicos de todas as especialidades,
que já nos auscultaram a cada um de nós, com toda uma aparelhagem especializada. Vamos com os nossos médiuns, que tão diretamente estarão nos transmitindo o passe para o nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando os nossos centros de forças, para que assim possamos receber toda a medicamentação excelsa. E assim, vamos mentalizando intensamente as cores multicoloridas do arco-íris sendo projetadas intensamente. Vamos mentalizando o nosso coronário, juntamente com os nossos médicos neurologistas, que vão tratando da nossa casa mental, mentalizando o branco do algodoal, espargindo intensamente sobre o nosso coronário. E vamos para o nosso frontal num amarelo dourado pujante, mentalizando os nossos médicos oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, que são os nossos mentores espirituais dos nossos olhos, mentalizando intensamente esse amarelo dourado, para que assim os mentores espirituais possam projetar todo o tratamento necessário. E vamos para o nosso laríngeo, num verde das matas, mentalizando os nossos otorrinos laringologistas, que vão tratando intensamente de toda a nossa parte respiratória, da nossa garganta, dos nossos pulmões, os alvéolos dos nossos pulmões, mentalizando esse verde numa radiação intensa, recebendo esse clorofila, aspirando e respirando, para que assim a oxigenação possa efetuar junto ao nosso laríngeo. Vamos para o nosso cardíaco num róseo bem suave, mentalizando os médicos cardiologistas, na equipe do Dr. Zerbini, mentalizando esses médicos especialistas que vão realizando os eletrocardiogramas espirituais, e vamos harmonizando o nosso campo emocional, mentalizando esse róseo intensamente. Vamos para o nosso gástrico no verde novamente, para que os nossos médicos gastroenterologistas possam tratar de todo o nosso campo, do nosso gástrico, toda a nossa parte digestiva, mentalizando também o nosso esôfago, mentalizando esse verde, fazendo uma asepsia intensa nos nossos campos vibratórios que espargem no nosso gástrico. Vamos vibrando intensamente, enquanto eles vão realizando as endoscopias espirituais. Vamos para o nosso esplênico, no vermelho pujante, mentalizando todos os órgãos que são vinculados a esse centro de força, que são os nossos rins, o baço, o fígado e o pâncreas. Vamos com esses especialistas fluidificar intensamente esse centro de força, para que assim haja um tratamento junto ao nosso campo celular, da nossa corrente sanguínea. Vamos mentalizando intensamente esses especialistas e vamos assim mentalizando o geniturinário com os nossos urologistas, ginecologistas, que vão tratando intensamente desses órgãos, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no coronário enquanto estivermos aqui presentes. A equipe especializada estará nos tratando intensamente de cada um de nós. E vamos com outras equipes amoráveis,
juntamente com os nossos índios, pretos velhos e caboclos, os evangelizadores, direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. E vamos realizar o culto do Evangelho do Lar com toda a nossa família reunida, enquanto os especialistas vão fazendo uma asepsia em todos os cantos e recantos do nosso lar, fluidificando cada familiar para que haja assim uma harmonização em toda a ambientação, em toda a nossa família. Agradecendo também a bênção do trabalho profissional. E quem está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes e socorristas, de batedores da espiritualidade maior, para que assim possamos vibrar intensamente para a nossa grande cidade, a nossa grande capital. Vibrando intensamente para que os socorristas possam auxiliar todas as vias expressas, todos os motoristas, os motoqueiros, vibrando também para a área da saúde, juntamente com os nossos médicos, os hospitais da nossa grande cidade, os médicos, as UTIs, as CTIs, os prontos socorros, mentalizando assim o corpo de enfermagem, mentalizando todos os doentes que estão dentro dos hospitais, para que recebam a contribuição da nossa vibração de paz e amor junto à área da saúde. Vibrando também para as clínicas de repouso, vibrando para as creches, os asilos, os nosocômios, vibrando intensamente para os moradores de rua, as crianças pedintes, a Cracolândia, que possamos espargir a nossa vibração intensa junto àquelas criaturas, que possamos doar a nossa ectoplasmia junto aos laboratórios mananciais do Paz e Amor, para que possam ser transformadas em remédios salutares junto à Cracolândia. E vamos também vibrar para as nossas estradas, as nossas ferrovias, os aeroportos e os portos, abrangendo o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, para que assim o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa abranger intensamente o nosso país e assim vibrar intensamente nesse momento para Rio Grande do Sul, para que assim possamos levar a nossa energia de paz e amor junto àquela região, que possam receber a nossa força, a nossa coragem, para todo aquele povo que está necessitando tanto e tanto das nossas vibrações. E vamos também para além fronteiras, com Jesus, Jesus que é o governador do nosso planeta Terra. Vibremos intensamente para todos os povos que estão em guerra, para todos os povos que estão passando pela turbulência da natureza, para todos os povos que estão passando pela fome. Vamos vibrar intensamente para o nosso planeta Terra, que está passando por esta transição planetária. Vibremos com Jesus e roguemos a Ele para que continue abençoando intensamente todos os povos, todas as raças, todos os credos e todos os mares. E vamos voltando aqui na Casa de Paz e Amor, para que possamos vibrar intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, que as equipes especializadas que ficam anotando todos os nomes possam levar o lenitivo espiritual a tantos nomes que são colocadas nas urnas. E vamos também vibrar para as casas co-irmãs
a crepade e a caspage, para que assim todo o paz e amor, todas as 3 casas possam continuar fortes, firmes, valorosos na tarefa assistencial, na tarefa de acolhimento, junto a tantas criaturas que aqui aportam, de encarnados e desencarnados. E assim, vamos nesse momento partir para a fluidificação das nossas águas, mentalizando nesse momento as equipes de químicos, físicos e biólogos, homeopatas, naturalistas, que possam assim condensar a fluidificação medicamentosa de fluidos de cura junto às águas, e que também nos nossos lares, nos nossos filtros d'água, possam receber toda a fluidificação de cura junto às nossas águas, e possamos vibrar junto aos hospitais, onde tenha um copo de água necessitando do fluido magnético de cura. Nesse momento possamos vibrar intensamente, para que assim o remédio salutar possa se achegar junto a esta vibração de água. E assim vamos agradecendo intensamente a Bezerra de Menezes, a doutora Eurípides Barçanufo, as equipes amoráveis de médicos mentores de todas as especialidades, os socorristas, as nossas irmãs de caridade, os franciscanos que estão aqui em profusão, abençoando intensamente este evangelho, onde todos nós viemos em busca dessa energia positivada, que possamos assim agradecer, e vamos acompanhar o nosso companheiro João Luiz na prece de encerramento. E que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana de paz, de amor, de muita alegria e de muito trabalho. Que assim seja. Continuando todos com o pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus. Que essa energia positiva, que essa energia do amor que aqui se encontra, está nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos no dia a dia enfrentarmos os nossos problemas, os nossos desafios, pois os nossos desafios é para o nosso próprio crescimento. Obrigado, Mestre, por esse conhecimento. Obrigado para fortalecermos a nossa fé em Deus. Que possamos hoje, sairmos fortalecidos daqui e com a fé necessária para que possamos olhar para o nosso próximo e olharmos como irmãos. Que essa energia do amor invada os nossos lares, os nossos lugares de trabalho. Agradecemos, Mestre, por esse conhecimento de hoje, que o conhecimento nunca se perde. Agradecemos que todos vão para as suas casas, para os seus lares, com muita força, com muita fé. Que assim seja. Pessoal, por favor, um pouco mais, algum minuto a mais, porque agora nós vamos sortear para vocês o livro do mês, o livro da palestra Ave Cristo. Vocês receberam o papelzinho amarelo com um número, tá? Nós vamos fazer o sorteio via Google, tá? O programa automático. Por favor, só um minuto. Bem, númerozinho